Beleza, todo mundo vendo a tela, hein? Sim. Então vamos lá, nossa aula de eletrônica 3, então, pessoal, tá? Vamos fazer uma revisãozinha rápida aí do que a gente viu na última aula, né? Nós estamos falando então sobre não idealidades, né, do amplificador operacional. O que nós vimos na última aula? Tá? Então, na última aula nós vimos então como é que funciona um amplificador operacional, né, a parte interna dele, né? Nós vimos que na entrada existe um amplificador de diferenças, então ele vai, o sinal de entrada, o terminal inversor e o não inversor, eles vão entrar na base de um transistor bipolar, tá? Ou no gate de um FET, tá? Então, existem basicamente essas duas tecnologias, né? Ou é bipolar ou é FET. Cada uma delas tem as suas qualidades, né? Geralmente, o FET tem um pouco menos de corrente de fuga, que nós vamos ver agora, e geralmente tem algumas qualidades, né? Drena menos corrente, mais eficiência no geral. Então, a maioria deles hoje utilizam FET, tá? Nós vimos que o amplificador operacional é dividido em basicamente 3 etapas. Então, o primeiro é o amplificador diferencial, o segundo é o amplificador, tá? Que aumenta o ganho dele. Nesse caso aqui é uma configuração Darlington, onde a corrente do emissor de um transistor entra na base do outro, então tu multiplica os betas, tá, dos dois, então consigo ter ganhos bem altos. E na saída nós temos um amplificador, um estágio de potência, né, que geralmente é um amplificador classe AB, tá, ou uma variação dele, né, em push-pull, configuração classe AB, tá? E nós vimos que essas resistências de saída, esses transistores de saída, eles produzem uma queda de tensão na saída, né? Que a gente chama de output voltage swing, né? Ou simplesmente a tensão máxima, né? A excursão máxima do sinal que nós vamos ter na saída, que essa variável está lá no datasheet do amplificador operacional, que a gente chama de VOM, né? Que é um valor geralmente expresso no datasheet, geralmente é expresso assim, dado uma alimentação e o valor direto da tensão, tá? Então, por exemplo, se está alimentado em 15, para o TL84, que vai ser o que a gente mais vai utilizar, então, durante as aulas eu sempre vou mostrar o datasheet do TL84, tá? Que é o que a gente mais utiliza. E alguns outros também, mas o principal é o TL84. Então, o VOM do TL84, quando está alimentado em mais ou menos 15 volts, é o valor típico dele, com uma carga de 10K, em torno de 13,5 volts. Se eu colocar um pouquinho mais de carga, 12 volts, tá? Então, eu vou colocar assim, nos exercícios, eu vou dar, por exemplo, assim, vou colocar em vez de VOM, vou colocar assim, VO máximo, VCC menos 2 volts, VCC menos 3 volts, tá? É a maneira que eu vou utilizar. Tá? Mas você tem que saber que na prática, nos datasheets, vai estar assim, VOM e o valor máximo para uma alimentação. Então, aqui, eu estou assumindo que essa queda vai ser constante. Digamos que aqui caiu 3 volts nessa condição aqui, mas e se eu alimentar com 10 volts? Eu assumi que essa queda é constante. Não sei se, geralmente não é proporcional, assim, porque tem uma parcela que depende da corrente, tá? Mas o ideal, se vocês considerar uma queda fixa aqui, provavelmente se eu diminuir a tensão, essa queda vai diminuir um pouquinho, vai ter uma parcela que é porcentagem. Mas se vocês considerar um valor fixo, digamos, sempre cai 3 volts, independendo da tensão, daí é uma margem de segurança maior ainda, né? Então não vai ter problema. Okay? Então nós vimos que esse tipo de amplificador operacional, a gente chama de amplificador convencional, né? Ele sempre vai ter uma queda grande de tensão na saída, tá? Que é esse voltage output swing, é muito grande. Então, existe um outro tipo de amplificador chamado de rail-to-rail, né? O que significa rail-to-rail? Quer dizer que a tensão de saída ela vai de uma alimentação até a outra. Então, nesse caso aqui, eu comparei o TL34 com o OPA 2344 e ambos alimentados com 5 volts, né? O OPA 2344, que é um rail-to-rail, ele tem uma queda de tensão lá, um output voltage swing lá de VCC menos 1 mV, 10 mV, vai ser sempre nessa faixa aqui, é uma tensão bem próxima da alimentação positiva e negativa, tá? Então, nesse caso que eu alimentei, o negativo é 0, né? Então, seria o VO mínimo dele, ele seria, provavelmente, se eu considerando 1 mV, que daria 1 mV na saída, e o VO máximo, né? Ele vai ser VCC menos 1 mV, tá? Que nem tá aqui, ok? Então, eu vou expressar assim lá nas listas, lá, e conforme a gente for evoluindo na disciplina, eu vou colocar dessa forma, fica mais prático, né? Então, aqui eu comparei os dois, vocês vão ver que o TL34 ele limita a tensão na saída gravemente, fortemente. Então, se eu alimentar em 5, eu vou conseguir no máximo
3,5 volts, então caiu aqui, ó, 1,5 volts, tá? E como está alimentado em zero, aqui também ele limitou aqui em 1,5 volts, ok? Se eu colocar mais carga, vai cair mais a tensão ainda. Então, eu perco, quando estou alimentando em 5, eu perco 3 volts, pessoal. Eu perco 3 volts de excursão do sinal. Então, é terrível. Se eu estou trabalhando com tensão baixa, e, por exemplo, para alimentar um conversor analógico digital, que nem a gente vai ver bastante, eu tenho que usar um rail-to-rail, tá? Não tenho que fazer. Beleza? O que mais que nós vimos? Nós vimos a questão do ganho diferencial. Então, o ganho diferencial ele pode vir em alguns atributos como AVD, né, que é voltage differential, voltage gain, seria. Diferencial voltage amplification, pode ser também chamado de open loop voltage gain, que seria o ganho de malha aberta, ou o ganho large signal seria de grandes sinais, né, para grandes variações de sinais, tá? Nós vimos que esse valor ele pode estar escrito em volt, né? Geralmente é milivolt por volt, ou seja, milivolt por volt é como se fosse uma escala de 1000, né? Então é 200 vezes 1000, então seria 200 mil volts para cada volt de entrada, ou pode estar em dB, tá? E daí a gente viu aquela matemática lá para conversão e para tirar de dentro do dB. Então a gente viu que quando era 120 dB, esse ganho aqui era 1 milhão, tá? E que é nesse caso aqui, é o OPA 365, que é um amplificador da Texas Instruments, que é um amplificador, digamos assim, de maior qualidade, um amplificador melhor, muito melhor do que o TL84, tá? Beleza? Então, geralmente o amplificador melhor vai ter um ganho mais alto, vai ter o CMRR dele, né, que é a taxa de rejeição no modo comum, vai ser maior. Então, o ganho diferencial vai ser muito maior que o ganho de amplificação no modo comum, tá? Então tem que ver que quando eu estou comparando 86 dB com 120 dB, isso aqui é muito grande essa diferença. Um é 200 mil, acho que o outro é mais de 1 milhão. Então tem uma diferença bem grande, porque o dB ele serve para compactar esses números. Então qualquer variação em dB é uma grande variação fora do dB, tá? Que é o que importa. Nós vimos também que esse ganho, pessoal, ele diminui com a frequência. Então se eu começar a aumentar a frequência, a tendência é que o ganho diminua, tá? Então, do TL84, nós vimos que esse ganho vai diminuindo e na frequência de 3 MHz ele chega em ganho unitário, tá? Que a gente chama de Unit Gain Bandwidth, tá? Que seria a largura de banda de ganho unitário. Então, ele chega no ganho 1 em 3 MHz. Enquanto que o OPA 365 ele chega em ganho unitário em 50 MHz, tá? Que é quando ele cruza o 0 dB. Porque o ganho pode estar expresso em dB ou em milivolt por volt ou só ganho em volt, um ganho direto, né, sem unidade, né? E aqui ele parte de 200 mil, né, 200K, e aqui ele parte de 120 dB, que daí nós vimos lá que dava 1 milhão, né? Beleza? E nós vimos que, que mais? Nós vimos também o PSRR, né, que é a taxa de rejeição de ruídos da fonte. Então, o amplificador ideal, o amplificador operacional ideal, ele não apresenta variação na saída em função da tensão da alimentação, tá? Então, ele é imune a variações de tensão da alimentação. Só que na prática, existe uma variação, tá? Então, se eu tiver ruído na fonte de alimentação, pouco desse ruído vai aparecer na saída, tá? Então, existe um ganho entre a variação da tensão da alimentação para a saída, tá? Que é um negócio menos padronizado que tem na indústria. Então, por exemplo, o TL84 ele chama de KSVR, né, que é Supply Voltage Rejection Ratio, que é o quanto de elemento que ele consegue, nesse caso, isso é rejeição, né? O quanto de variação ele tem em função da entrada em relação à saída, tá? Então, nesse caso aqui é 86 dB para o TL84, está em dB. Para o OPA 365, ele está em ganho sem unidade, né? Microvolt por volt. Então, a cada volt de variação de ruído da fonte vai ter 10 microvolts na saída. Então, é bem pequeno esse ganho. O OPA 2344, ele tem aqui, o PSRR, tá aqui, ó, em torno de 30 microvolts. Tá? Então, vai depender de cada amplificador. Tá? E nós vimos também o slew rate, que é a taxa de variação máxima da saída. Então, se a gente dá um degrau aqui na entrada, a saída ela vai sair assim, né, com uma inclinação. Essa máxima inclinação é um parâmetro que é dado no datasheet. Então, por exemplo, o TL84 é 13 volts por microsegundo, enquanto que o OPA 365 é 25 microvolts por segundo. 25 volts por microsegundo. Então, uma taxa de variação muito maior. Tá?
Então, isso aqui nós vimos na última aula, só para fazer uma revisão rapidinho, tá? O que nós vamos ver agora? Nós vamos ver um outro parâmetro chamado de tensão de desvio, tá? Ou tensão de offset da entrada, tá? É um parâmetro novo aí que a gente vai ver. Tem lá nos datasheets também, tá? Então, vamos lá. Pergunta. Então, a gente vai comparar agora o amplificador operacional ideal com o real, né? Porque a gente está vendo as não idealidades dos amplificadores reais, tá? Então, a pergunta, ó, se eu tenho um amplificador ideal, tá? E eu aterrar as duas entradas, ou seja, eu estou colocando zero de tensão na entrada, qual que é a tensão na saída? Quanto que vai ser essa tensão aqui na saída? Pergunta aí, alguém me responda aí, se vocês estão prestando atenção. Bom, se ele está polarizado... Eu estou colocando, como é que é a equação da tensão? Ela é assim, né? O A diferença ganho vem vezes o ganho. mais... Vem mais e vem menos, depende da tensão que botar ali, no VCC e no VCC. Mas está aterrado aqui, eu estou colocando zero aqui, né? Então, idealmente não tem, então, a D é zero, o ganho. Isso, teria que dar 0 volts na saída, tá? Isso aí é o amplificador ideal, tá? O ideal que a gente utiliza nos exercícios e para entender como é que ele funciona. Então, se eu aterrar os dois ali e ligar, ele vai pegar e vai dar 0 de saída, tá? Esse ganho aqui, pessoal, ele é grande, tá? Teoricamente infinito, mas na prática, se eu estou multiplicando por um número zero mesmo aqui, não tem tensão. Esse ganho pode ser infinito, que eu não tenho que... Poderia ser infinito aqui, mas se eu estou multiplicando por zero, vai dar zero na saída, tá? Não tem como amplificar, pode ter um ganho infinito em cima de zero, vai continuar dando zero na saída, tá? Então, esse é o material. Daí, na prática, tem uma tensãozinha ali. Exatamente. Que estava mostrando ali, então. Essa é a minha pergunta. No Ampliop real, o que acontece se eu colocar e aterrar as saídas e medir a tensão na saída aqui? O que vai acontecer? Essa minha tensão ela vai ser diferente de zero. Tá? Vai ter aquela tensãozinha ali, que apareceu nos gráficos. Isso, vai aparecer uma tensãozinha ali, tá? Então a pergunta que nós vamos ver hoje é de onde é que surge esse desbalanço, tá? Como é que a gente modela isso, né? Como é que a gente leva em conta nos cálculos isso, tá? Então o que poderia causar esse efeito? Então deve haver então um desbalanço interno. Então quer dizer, essa tensão, apesar de a gente estar colocando zero aqui no terminal negativo e no positivo, o que chega lá dentro para o amplificador não é zero. Tá? Então, existe uma diferença nisso aqui, porque o ganho diferencial a gente sabe que ele é muito grande no real. Vai ser 200 mil, 1 milhão, dependendo do amplificador. Então, o ganho não é o problema é essa tensão aqui. Essa tensão aqui, ela não é zero. Tá? Então, existe um desbalanço. Ok? Então, como é que a gente modela isso, pessoal? A gente modela isso da seguinte forma. Existe um amplificador operacional, ele tem alimentações e tal. E daí, dentro desse amplificador operacional, a gente modela essa diferença, esse desbalanço, através de uma tensãozinha chamada de VOS, tá? Que é chamada de tensão de desvio, ok? Ok? Então, ele seria como se fosse o desvio de tensão da entrada, tá? Então, a gente modela o amplificador como sendo esse de fora seria o amplificador, esse cara aqui, né? E dentro desse amplificador teria um amplificador ideal com um offsetzinho, tá? Que é esse offset aqui, que a gente chama de VOS, tá? Então, o que é o VOS? É tensão de desvio da entrada, ok? Ele é um númerozinho que vai estar lá no datasheet do amplificador operacional e vai dizer o quanto de desvio esse cara aqui pode ter, ok? Então, esse número aí, ele geralmente é um número pequeno, tá? Então, por exemplo, tem alguns amplificadores que é na ordem de microvolts, tá? Outros chegam até milivolts quase, dependendo da tecnologia, dependendo da qualidade, dependendo do... por exemplo, um amplificador mais simples, né, vai ter geralmente a tensão de desvio maior, tá? E esse offset, pessoal, ele aparece na entrada, tá? Na entrada. Então, depois da entrada, eu tenho o ganho no amplificador. Então, esse offset, apesar de ser bem pequeno, ele pode ser amplificado pelo amplificador operacional. Então, pode ser pelo ganho diferencial aqui, ou pelo ganho do amplificador. Se for um amplificador no inversor, o inversor vai ter um ganho, né? E esse ganho que vai amplificar também esse offset, tá? Então, vai depender da configuração. Esse offset vai ser amplificado ou não. Tá? E depois a gente vai ver como a gente consegue tentar cancelar
esse problema, esse offset. Tá? Então, aqui, nos datasheets, como é que aparece esta tensão? Ela vai estar assim, por exemplo, o TL84, que eu vou mostrar bastante, porque é o que a gente mais vai utilizar. Lá ele chama de VIO, tá? Input Offset Voltage, tá? Então, seria a tensão do offset, tá? Offset a gente traduz como se fosse um desvio, nesse caso, né? É um deslocamento, né, em relação ao valor original. Então, é o desvio da tensão de entrada, tá? Então, por exemplo, TL84, aqui o valor típico dele, aqui, ó, tá em torno de 3 milivolts, tá? Podendo chegar até 9, tá? Quando eu estou trabalhando com 25 graus aqui, em toda a faixa de temperatura, né? Que daí tem que olhar, que eu não me lembro quanto que é, mas deve ser 100 e poucos graus ali de variação. Conforme mais aquece, geralmente esse desvio pode mudar. Então, ele pode chegar até 15 milivolts, tá? Geralmente, essa tensão do offset varia com a temperatura, tanto é que é dado aqui o coeficiente de offset de tensão, tá? Em função da temperatura. Então, ela é em torno de 18 microvolts por grau, tá? Então, conforme vai aumentando a temperatura, ou diminuindo, aqui não diz o sinal, né? Mas ela varia, tem que olhar no gráfico, tá? Tem um gráfico, geralmente no datasheet, que mostra se ele está aumentando ou diminuindo. Aqui está só o coeficiente. Parece que é positivo, aqui eu não lembro de olhar, mas provavelmente vai aumentar o offset com a temperatura, tá? O OPA 365, pessoal, olha aqui, ó, o valor típico, ó, 100 microvolts, tá? Enquanto que o outro era 3.000, esse aqui é 100 micro, tá? Então é 30 vezes menor, tá? Tem 30 vezes menos offset do que o TL34, então ele é muito melhor, assim, nesse quesito, muito menos offset, tá? Aqui ele chama de input offset voltage versus drift, tá? O que é o drift? É o quanto que essa tensão ela vai variando em relação à temperatura, tá? Então é a mesma coisa do que esse parâmetro aqui, ó, que ele chama de a derivada do offset em relação à temperatura, ou seja, qual que é a inclinação que ele está variando. Então é 1 microvolt por grau, tá? Então ele é menor e varia menos, enquanto que nesse aqui varia 18. Tá? Então é uma variação muito menor, o que é bom, né? Quanto menor, melhor. E o OPA 2344, que é Rail to Rail, né? Eu já tinha mostrado, que é o que eu utilizo lá nas minhas placas de instrumentação. E aqui, ó, Input Offset Voltage, tá? O típico é em torno de 0,2 milli, tá? Então, em torno de 200 micro. Tá? O típico desse é mais ou menos o máximo do outro, tá? E o máximo pode chegar, então, a 1 milli, tá? Mas ainda é bem menor do que o TL84, tá? E aqui também ele varia em torno de 3 microvolts por grau, ok? Beleza? Então é assim que aparece lá nos datasheets, tá? Ok? Então a pergunta que já vimos o que esse parâmetro, o que ele é, o chamado de VOS, né, tensão de offset. Agora, já vimos como a gente encontra ele no datasheet, e a pergunta que fica agora é o seguinte: como que essa tensão influencia a saída? Qual que é a influência? Como é que ela vai aparecer na saída? Então vai ter dois casos, vai ter o circuito sem realimentação, que seria esse caso aqui, né, só para a gente ver como é que funciona, e depois nos amplificadores normais que a gente vai ver, tá? Então, nessa configuração aqui, por exemplo, ó, se eu só aterrar os dois, o que vai acontecer? Então, é como se eu estivesse aterrando a entrada desse circuito aqui, tá? Então, aqui dentro nós temos o amplificador ideal, tá? Aqui eu não deixei totalmente dela, eu coloquei um ganho de 1 mega, por exemplo, tá? E 1 mega nesse amplificador aqui, tá? E daí a tensão que vai chegar para esse amplificador interno, ele vai ser, ó, no terminal negativo tá chegando zero, tá? Porque tá aterrado. Agora, nesse terminal aqui, o positivo, tá chegando tensão VIN mais aqui, que é VOS, tá? Então tá chegando 1 milivolt lá, que vai ser amplificado por um ganho de 1 milhão, tá? De 1 mega. Então, o que vai acontecer na saída? Na saída é o ganho diferencial vezes a diferença de tensão nos terminais, tá? Não nos terminais internos, não nos terminais externos, mas sim lá dentro, lá no nosso amplificador que tem lá dentro dele, tá? Como é que vai acontecer isso? Então, substituindo lá o VOS de 1 milli, vai dar 1 mega vezes 1 milli, daria 1.000 volts, né? Teórico, né? Porque aqui é o amplificador ideal, né? Só que na prática, esse número está maior que o valor máximo, né? Que o valor máximo é VCC menos 2, tá? E o VCC vale 15, tá? Então, logo, a nossa tensão de saída vai ficar limitada em 13 volts, tá? Se fosse rail to rail, daí seria 15 volts direto, mas como não é rail to rail, vai sair 13 volts, tá?
Por isso que, apesar de ter 1 mV apenas de offset na entrada, pessoal, ele pode saturar a saída, tá? Então, pequenas variações na entrada podem saturar a saída dependendo da configuração. Então, se eu não tiver realimentação, esse cara aqui iria saturar na saída. Coloquei, aterrei a entrada, saturou a saída, tá? Então, não quer dizer que tem zero na entrada e que vai ter zero na saída, na prática, porque tem esse offsetzinho. Alguém quer perguntar? Quando a tensão, uma hora ela chega a zero, né? É uma tensão alternada de... Se eu tivesse uma tensão alternada, sim. Tá? Daí, se eu tiver. Isso aqui nós vamos ver depois quando a gente está vendo comparadores. Tá? Mas se a gente tivesse, por exemplo, um circuito sem realimentação, tá? Daí a gente usa isso aqui para fazer um comparador. Tá? Digamos que fosse assim. Ó. Tá? Isso aqui é um comparador para nós. Okay? Então, aqui, digamos que a gente estivesse entrando numa uma tensão alternada, que fosse 1 volt de amplitude aqui. Tá? Uma tensão alternada de 1 volt de pico. E V pico aqui, tá? O que vai acontecer? Quando essa tensão aqui ficar... Ela seria assim, né? Como é que ficaria o VO? Isso aqui é um comparador. Ele está sem realimentação, tá? Quando que a tensão vai ser positiva? Vale a mesma equação aqui, tá? Então, aqui na entrada, e agora o meu sinal está entrando no positivo. Então, esse V em mais seria quanto? Seria a tensão na entrada mais 1 milivolt. Mais 1 milivolt. Então, quando essa tensão aqui fosse menos 0,99 milivolt, tá? Mais 1 milivolt já daria um número positivo. Então, ele trocaria um pouquinho antes de ficar positivo aqui, né? Tá? Então, um pouquinho antes de ficar positivo aqui embaixo, ele já trocaria, né? Para essa aplicação, não teria diferença nenhuma, tá? Porque 1 milivolt não ia dar muita diferença, tá? Então, o pulso de saída, ele ficaria assim, né? Quando é positivo, fica fazendo isso aqui, ó, né? Então, a diferença é que quando ele ficaria um pouquinho para a esquerda, tá? Ia dar uma defasada, na verdade. Um pouquinho para a esquerda aqui. Oi? Só ia dar uma defasada, na verdade, então. Isso, ele vai dar uma defasagem. Só que como é 1 milivolt em 1 volt, não vai dar muita diferença, tá? Dá muito menos de 1% para a esquerda, tá? Porque o gráfico ele estaria negativo ainda. Se fosse um offset de, sei lá, vamos fazer um offset mais forçado aqui. Fosse um offset de 100 milivolts, tá? E eu estou trabalhando com 1 volt de pico, daí, quando ele estivesse aqui embaixo, ó, tá? Porque daí esse VOS está em série, tá? Então, essa tensão que chega aqui, ó, vem mais, é o quê? É a tensão de entrada aqui, vamos chamar isso aqui de VI, né? VI mais 100 milivolts. 100 milivolts, tá? Então, isso aqui tem que ficar positivo para ele trocar, tá? Quando é que ele fica positivo? Quando essa tensão VI aqui, ó, ela for um pouquinho maior do que menos 100 milivolts, tá? Quando for, tipo, menos 99 milivolts, mais 100 vai dar 1 milivolt, vai dar positivo, então ele já trocaria, tá? Então ele ficaria assim, né? Ele já trocaria aqui, ó, tá? Então ele fica um pouquinho deslocado para o lado, tá? Mas isso aqui nós vamos ver lá em comparadores. Tem uma parte da disciplina chamada de comparadores, ok? Beleza? Entendido? Beleza. Beleza. Então, quando não há realimentação, o VO será amplificado então, pelo ganho diferencial, tá? Agora a pergunta é a seguinte, ó, o que eu faço quando eu tenho, quero saber a influência do VOS na saída quando eu tenho um amplificador inversor, por exemplo, tá? Então, eu tenho um amplificador inversor aqui, ó, com 1 milivolt de VOS, por exemplo, tá? Como é que eu faço para analisar? Eu vou fazer a mesma coisa que nós fazíamos antes. Nós vamos fazer um curto-circuito virtual aqui, né, entre os terminais positivo e negativo, ó. Então, vai ficar assim, ó. Aqui vai ter um curto-circuito virtual, só que no terminal positivo tem 1 milivolt, tá? Então, se 1 milivolt vai aparecer aqui, ó, tá? Então, ele também vai causar uma influência na saída, tá? Então, nós temos agora um circuito com duas entradas, a tensão V1 e o VOS, que é interno ao amp-op, tá? Que a gente compra e ele já vem com aquele valor lá, não tem como trocar o VOS, tá? A gente depois vai tentar diminuir o efeito dele na saída, a gente já vai ver depois como é que faz. Tá? Então, como é que a gente faz para resolver isso aqui quando tem duas entradas? Vamos fazer por superposição, tá? Então, por superposição, como é que fica? Primeiro, eu vou calcular a contribuição do V1, tá? Não precisa fazer por superposição, tá, pessoal? Vocês podem resolver tudo uma vez só, não tem problema. Eu fiz porque eu quero fazer bem separado para ficar mais fácil a gente ver a influência de cada um deles, tá?
Então, resolvendo por superposição fica assim, mas podem fazer de outro jeito. Então, por superposição, primeiro calcular o V1, tá? A tensão do V1. Então, eu vou eliminar a outra fonte. Se for uma fonte de tensão, a gente troca por um curto, né? Então, vai fazer um curto aqui. Então, fazendo um curto, ó, o Vin mais vai ficar ligado no zero e o Vin menos vai ter a mesma tensão. Então, os dois vão ficar com 0 volt. Tá? Aqui vai ficar 0 volt e aqui vai ficar 0 volt. Tá? Daí vai ficar uma análise de um inversor convencional. Vai pegar essa corrente IR1, para baixo não vem nada de corrente, tá? De 0 amperes, né? Essa corrente IR1 passa reto, né? Passa pelo resistor R1 e vai para o R2. Então, as duas correntes são iguais. Vai ficar V1, que está aqui, ó, menos 0 sobre R1 é igual a 0 menos VO', né? Porque é a contribuição do V1 no VO. Então, é VO'. Eu chamo assim, né? Poderia ser outro nome. Chamo de VO' contribuição do V1 e o VO duas linhas contribuição do VOS. Tá? Então, aqui eu multiplico o cruzado e isolo o VO. Vocês vão ver que essa aqui é a mesma equação do inversor, né? Não mudou nada. Tá? Não pode mudar, porque se eu não tivesse VOS, a tensão teria que ser proporcional da mesma forma que é o do inversor. Tá? Daí depois eu vou calcular a contribuição do VOS, tá? Da tensão de offset, tensão de desvio. Então, agora eu vou chamar isso aqui de VO duas linhas. Tá? Então, eu vou aterrar agora a entrada, né? Porque eu vou eliminar a influência do V1, né? Contra a tensão troca por um curto-circuito, tá? E daí eu vou resolver a tensão de saída em função do VOS, tá? Vocês vão ver que isso, pessoal, fica igual a um amplificador não inversor. Porque eu estou entrando com uma tensão no terminal positivo, né? É como se eu fizesse isso aqui, ó. É um mais e menos, né? E aqui está entrando o VOS, tá? Então, ficou um resistor para baixo, um resistor assim, né? Ok? Então, fica igual, exatamente igual a um amplificador não inversor. Estou entrando com o VOS no terminal positivo, tá? E aqui eu resolvi da mesma forma que eu fiz esse, ó. Então, ó, nesse terminal aqui, ó, pelo curto-circuito virtual, aqui tem VOS. Então, aqui também vai ter VOS, tá? E daí eu resolvo da mesma forma que o amplificador inversor, desse lado aqui. Eu poderia fazer da mesma forma que é feito no não inversor. Mas para fazer os dois do mesmo jeito, eu fiz assim. Também dá para fazer, não tem problema. Então, considerei que o IR1 é igual ao IR2, né? Então, aqui eu tenho 0 e aqui eu tenho VOS. Então, é 0 menos VOS sobre R1 e depois é VOS menos VO duas linhas sobre R2, tá? Daí multiplica cruzado e isola o VO duas linhas. E essa equação, ó, pessoal, fica exatamente igual à do não inversor, tá? Porque a tensão de desvio está entrando no terminal positivo, tá? E daí, o que eu tenho que fazer agora? Fazendo por superposição, vou somar as duas contribuições, né? Então, a tensão de saída é a soma da contribuição de cada fonte, tá? Que nem a gente viu lá em circuito zoom, tá? Quem achou que a gente nunca ia ocupar superposição, tá aí, ó. Então, a nossa tensão de saída ela fica a parcela correspondente ao amplificador inversor, mais a parcela correspondente à tensão de offset. Tá? Então, a tensão de offset ela aparece somada e amplificada pelo ganho do não inversor. Tá? Então, quando é que isso aqui vai ser um problema? Tá? Digamos que eu estou amplificando um sinal aqui que tenha um ganho aqui 100, por exemplo. Tá? Estou amplificando um ganho 100 e aqui eu tenho 10 milivolts. Tá? Então, 10 milivolts vai dar 100, vai dar 1 volt na saída, tá? Da parte do inversor aqui, ó, tá? Daí o que acontece? Se essa diferença aqui deu 100, aqui vai dar 101, tá? E se eu tiver aqui 1 milivolt, tá? Daí eu vou ter, enquanto lá eu vou ter 1 volt, eu vou ter 0,1 volts de offset. Ou seja, eu tenho 10% de erro. Tá? 10% se eu estou fazendo um circuito de instrumentação é inadmissível. Tá? É inadmissível ter 10% de erro num circuito de instrumentação. Tá? Então, o problema é mais grave quando eu tenho ganhos muito altos. Então, se tiver um ganho de 100 aqui e esse ganho também vai meio que aparecer na tensão do offset. Tá? Não é exatamente a mesma. Aqui é 100 e aqui é 101. Tá? Isso aqui vai dar 101, né? Tá? Porque vai dar... Aqui, esse número aqui dá 100 mais um 101. Tá? E a tensão do offset vai aparecer multiplicada por esse cara ali. Tá? Então, é um problema para ganhos muito altos e para VOS muito altos. Tá? Então, o cara pensa, tem só 1 milivolt de offset. Não é um problema. Sim, é um problema.
Pode se tornar um problema, ok? Beleza? Ok? Então, isso é para o amplificador não inversor. Desculpa, para o amplificador inversor. Então, vai ficar assim a equação. E se eu tivesse um amplificador não inversor? Tá? Que a gente não viu ainda. Então, no amplificador não inversor, como é que eu vou fazer a análise? Da mesma forma do que antes. Tá? Então, a análise é basicamente a mesma. Então, olha aqui, o que eu vou fazer? Fazer um curto-circuito virtual ali e no terminal positivo vai ficar em série uma tensão VOS. Tá? Uma VOS positiva. Ok? Que é essa tensãozinha aqui. Ok? Então, vou fazer um curto-circuito virtual e vou resolver da mesma forma de antes. Vou fazer por superposição de novo, já que a gente está fazendo assim. Tá? Então, essa tensão, como é que ela vai ficar? Eu vou fazer... Aqui, como as duas estão em série, pessoal, vocês dá para ver que a tensão V1 vai ficar em série com VOS. Eu poderia fazer numa etapa só. Tá? VOS, a tensão VIN mais aqui, ela é V1 mais VOS. Não tem problema, podem fazer direto. Tá? Eu vou fazer por superposição para ficar meio padrão, assim, fazer todas elas por superposição. Tá? Então, aqui eu calculei a contribuição de V1, fiz um curto no VOS. Tá? Então, o que significa isso? Que essa tensão aqui, ó, pelo curto-circuito virtual, vai aparecer aqui. Ó, tá? Então, V em mais é igual a V em menos, que é igual a V1, tensão de entrada. Daí aqui eu faço, posso fazer que nem eu fiz antes, pela corrente, tá? Ou posso fazer pela tensão. Tá? Então, eu posso calcular pelo divisor de tensão aqui, ó, tá? Dá para fazer uma malha aqui. Isso aqui é o divisor de tensão, V em menos é a mesma coisa que o V em mais, que é igual a V1. Tá? Então, nesse ponto aqui, eu tenho V1. É só fazer um divisor de tensão, vai ser VO' vezes R1 sobre a soma, R1 mais R2, tá? E daí eu isolo o VO'. Tá? Então aqui a gente chega no não inversor, tá? Não mudou nada, ok? E daí depois faço contribuição do VOS. Então eu curto-circuito a tensão da entrada, fica só o VOS, e daí a gente resolve, fica igual isso aqui, né? Exatamente igual. Como esse terminal aqui está no 0 volt, essa tensão aqui vai ser igual a VOS. Tá? Então, VIN é igual a VOS. Tá? Então, fazendo novamente o divisor de tensão, é exatamente igual isso aqui, não mudou nada, né? Não mudou nada, tá exatamente igual. Então, essa tensão VO duas linhas, faço um divisor de tensão, essa tensão aqui vale VOS. Tá? Isola o VO duas linhas e dá a mesma equação, né? Porque elas estão em série, né? Então, se eu somar as duas, poderia até colocar o ganho em evidência. Tá? Poderia ter deixado assim, 1 mais R2 sobre R1 vezes V1 mais VOS. Né? Elas estão em série, né? Fica fácil de ver que os dois estão em série. Ok? Entenderam mais ou menos a ideia? Bem tranquilo, né? Não tem muito mistério. Ficou alguma dúvida dessa parte, pessoal? Passei meu dia. Não, tranquilo. Tranquilo? Então, sempre que vocês precisarem considerar, então, a tensão de offset, ela vai ficar em série com o terminal positivo, tá? Série com o terminal positivo, tá? Daí a pergunta que fica assim, ó, existe alguma maneira da gente cancelar, então, a tensão de offset? Essa tensão de desvio? Tem como a gente eliminar, mitigar ela, de alguma forma? Tem. Existem alguns circuitos que a gente pode fazer. Então, se a tensão de offset é uma tensão positiva que aparece no terminal não inversor, então o que nós temos que fazer? Nós temos que colocar uma tensão da mesma magnitude em série com essa tensão ali, com o terminal positivo, tá? Com o terminal não inversor, só que com a magnitude, com o sinal trocado. Então, se tem 1 milivolt ali, nós vamos dar menos 1 milivolt naquele terminal, para elas se cancelarem, tá? Então, como é que a gente faz isso? Por exemplo, aqui nós temos um amplificador inversor, tá? Olha aqui, ó, que está um sinal V1, que está entrando num resistor, está entrando no terminal negativo, tá? Terminal negativo, e aqui está terminal de saída, realimentação, terminal negativo. Se nesse ponto aqui, ó, fosse aterrado, isso aqui seria um amplificador inversor convencional, tá? Só que o que acontece? Aqui nós temos uma tensão de offset nesse terminal positivo, tá? Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar uma tensãozinha pequenininha, tá? Se for 10 milivolts, nós vamos botar menos 10 milivolts nesse terminal aqui, tá? Que daí ele vai somar com aquela tensão lá e vai anular esse efeito, ok? Então, uma maneira é colocar um divisor de tensão aqui, ó, tá? E uma tensão negativa. Então, esse Vx aqui é negativo, tá? E eu formo um divisor de tensão aqui para
para fazer um ajuste. Tá? Posso pegar e fazer na prática. Posso botar resistores ali e ir ajustando o valor, e daí monitorando a tensão de saída. Posso aterrar a entrada aqui e vou ajustando esses resistores até eu ter zero mesmo na saída. Tá? Essa é uma maneira da gente fazer isso. Okay? Geralmente a gente coloca o RB aqui bem pequeno. Por quê? Porque aqui vai dar um divisor de tensão, e daí essa tensão aqui a gente tem que produzir aqui, ó, menos 1 milivolt, menos 10 milivolts. Então, geralmente o RB, que é a tensão do divisor resistivo ali, naquele resistor, tem que ser bem pequena. Então, o resistor dele tem que ser pequeno. Por isso que o RB é bem menor que o RA. E aqui nós temos que ter uma tensão negativa. O normal é que essa tensão aqui seja o menos VCC, tá? Então, se aqui eu tiver, por exemplo, menos 15, eu tenho que produzir, a partir do menos 15, eu tenho que produzir menos 10 mili, menos 1 mili. Então, esse divisor de tensão aqui vai ficar bem diferente. Vai ficar, tipo, aqui 1 mega e aqui vai ficar 100 ohms, tá? Então, vai ser uma diferença bem grande, tá? Para mim produzir uma tensão pequena na saída. Okay? Vai ter exercício na lista disso aqui, para vocês projetarem esse divisor de tensão aqui para cancelar o offset. Tá? Exercícios bem iguais isso aqui na lista. E existem variações desse circuito, né? Outra variação é essa aqui, ó. Eu posso pegar no terminal aqui e colocar um potenciômetro. Tá? Essa aqui é uma maneira mais prática, né? Eu posso fazer o seguinte, ó. Pego a tensão mais VCC e menos VCC, né? Que já vai estar ali, né? Está disponível. E daí eu pego e coloco um divisor de tensão, só que um divisor com 3 resistores. Então, a tensão que vai aparecer aqui, ó, pessoal, que é essa tensão daqui, ó, em relação ao GND, né? Que nem aparece aqui, né? Mas ele seria aqui no meio, né? Tá? 0 volt, no meio da fonte de alimentação, né? Ele vai aparecer a tensão em cima dessa parte do divisor de tensão, tá? Então, geralmente se faz o quê? Coloca-se esse resistor bem grande, tá? Coloca aqui tipo 1 mega e 1 mega, e aqui 10, um resistor, um potenciômetro de 10K, por exemplo, tá? Então, quando ele estiver totalmente para um lado, eu vou ter, digamos, 100 milivolts para cima e 100 milivolts para baixo, tá? Por que a gente faz isso? Porque imagina o seguinte, imagina que eu não tivesse esse resistor aqui, ó, fosse reto aqui, ó. Eu estivesse ligando essa tensão direto no potenciômetro. O que ia acontecer? Eu ia pegar o potenciômetro, ia dar meia volta para um lado e ele ia botar, digamos que aqui fosse 15, né? Menos 15 e aqui fosse 15, tá? Eu ia pegar o potenciômetro, pessoal, ia dar meia volta para um lado, ele ia botar 15 volts, e eu botar meia volta para o outro lado, ele ia botar menos 15. Então, imagina, eu tenho que produzir menos 10 milivolts. Olha a precisão que eu tenho no potenciômetro. Então, qualquer mexidinha, ele já ia botar 1 volt ou menos 1 volt. Então, eu não tenho precisão no potenciômetro. Como é que eu faço para fazer isso? Eu coloco um divisor de tensão, e daí, esse cara aqui, quando eu colocar todo para um lado, ele vai ter um limite máximo. Vai dar, digamos, mais 100 mili e menos 100 mili. Então, agora eu tenho mais precisão no meu potenciômetro, tá? É por questão que eu não consigo posicionar o potenciômetro no lugar que eu quero. Qualquer ruído ali já iria produzir essa tensão máxima e até piorar a situação, tá? Então, a tendência é ter que botar um divisor de tensão aqui para fazer... eu tenho que diminuir a sensibilidade do potenciômetro, tá? Como é que eu faço? Eu boto esses divisores, diminuo a sensibilidade, diminuo o range que essa tensão aqui pode ir para cima e para baixo, tá? Então, nesse ponto aqui, eu tenho que produzir menos VOS, tá? Porque daí vai ficar em série com aquele VOS e vai cancelar o efeito. Beleza? Outra maneira é a seguinte, botar o potenciômetro do outro lado e o divisor de tensão depois, que é a mistura desses dois aqui. Não importa muito, tá? Geralmente, daí esse RB aqui que vai ser bem pequeno. Tá? O RB vai ser pequeno, então essa tensão aqui vai ser pequena, tá? Tanto faz qual que vocês usarem, tá? Nos exercícios lá, eu dei esse exemplo aqui, porque daí vocês podem calcular o resistor direto, né? Porque daí fica mais próximo da realidade aí, né? Para a gente fazer no papel é melhor. Esse caso aqui, a gente iria ajustar no braço lá, porque a gente não sabe o valor exato do potenciômetro em função da posição. Tá? Então, isso aqui seria mais empírico, tá? Beleza? E tem um problema, né, pessoal? Essa compensação, o VOS, ele varia com a temperatura. Tá? Então, ele é função da temperatura. Então, essa compensação aqui com resistores fixos é meio complicada, porque vai variar a temperatura e vai variar o valor. Tá? Não vai compensar totalmente. Ok?
Beleza? E no amplificador não inversor, tem como cancelar o offset? Também tem. Tá? Então, posso colocar aqui, ó, esse amplificador inversor, o offset está aqui, ó. Tá? Tá no terminal positivo, ok? Como é que eu faço? Aqui eu não posso colocar nada em série, senão vai mudar a minha impedância de entrada, tá? Ou pro terra, aqui não tem como colocar. Em série até pode, mas pro terra aqui eu teria que colocar para dar uma queda de tensão, né? Mas eu teria que subir, na verdade. Na verdade, diminuir a tensão aqui em VOS nesse ponto, mas daí fica meio complicado. Então o que a gente faz? A gente pode colocar aqui embaixo, tá? Coloca aquele mesmo circuito de antes, só que aqui embaixo, tá? Então essa tensão aqui, ó, ela vai em algum ponto ficar em série com aquela, tá? E daí a gente pode colocar um valor negativo aqui para cancelar aquele offset de lá, tá? São circuitos meio complicados, assim, pessoal. Esses aqui eu nunca vi, assim, nessa forma aqui, tá? Mas é possível de fazer, tá? Então, geralmente o RB aqui vai ficar bem pequeno, tá? Porque esse resistor aqui, pessoal, ele vai mudar o ganho, porque se eu fizer um equivalente Thevenin desse circuito de baixo, ele está em série com o R1, tá? Então, ele vai mudar o ganho total, ok? Então, é interessante que esse equivalente aqui em série com o R1 seja bem pequeno. Então, se o RB for pequeno, o equivalente Thevenin disso aqui é RB em paralelo com tudo isso aqui. Então, se o RB já é pequeno, se eu faço um paralelo, fica menor ainda. Então, é interessante que o RB seja bem pequeno, não vai alterar muito o ganho, tá? Mas isso é um problema, por isso que o R1 tem que ser grande e o R2 tem que ser grande também, tá? Beleza? Dúvidas, pessoal, disso aqui? Já tinham visto alguma coisa nesse sentido aí para cancelar o offset? Não. Nunca tinham visto. Beleza, beleza. Então, essas são as duas formas, as formas através de circuitos, tá? Que a gente coloca externo. Coloca um circuitinho auxiliar ali que vai fazer a compensação, tá? Existem alguns amplificadores operacionais, por exemplo, o TL81, tá? O que significa esse 1 aqui? Significa que tem um amplificador operacional dentro, tá? TL81 tem um, TL82 tem dois, TL84 tem quatro, tá? A gente geralmente utiliza em aula prática o TL84, porque daí já tem 4 amplificadores ali, mais fácil a gente fazer montagens, tá? Mas o TL81, ele já tem terminais específicos para fazer a compensação de tensão de desvio, tá? Que é o seguinte, ó, esse aqui é o TL81, ele tem 8 terminais, tá? Enquanto que o TL84 tem, acho que 10 ou 12 terminais, não me lembro. O TL81, ele tem 8, tá? Então ele tem aqui, ó, menos VCC, mais VCC, tá? Os terminais inversor e não inversor. Tem até um terminal aqui que está sobrando, que ele não conectou em nada, tá? E ele tem aqui, ó, offset N1 e offset N2. O que é esse N? N é de null, tá? Que é de anular o offset, tá? Offset null. Então ele vai anular o offset. Onde é que esses terminais entram lá naquele circuito que eu mostrei para vocês? Ele entra aqui embaixo, ó. Tá? Então é somente para o TL81. O TL82 e o 84 não tem esses terminais porque falta pino, tá? Como tem 4 amplificadores lá dentro, ele ia precisar de mais 8 terminais para colocar para todo mundo. Então não cabe dentro do, não possui esses terminais aqui para fazer cancelamento de offset. Só o TL81 tem. Existem outros também, pessoal. A maioria desses amplificadores que tem apenas um amplificador dentro tem esses terminais, tá? Não é todos, mas uma boa quantidade tem esses terminais, tá? Então o TL81 é um que tem ele. Tá? Aqui está o link, vocês podem dar uma olhadinha. Apesar de estar um 82 aqui, pessoal, é o mesmo datasheet para todos eles, né? Para o 1, para o 2 e para o 4. Tá? Então tá todo mundo no mesmo link. Então esse cara ali, como é que eu faço para utilizar esse cara? Coloco um potenciômetro, tá? Um terminal do potenciômetro vai no N1, outro no N2, e o meio aqui, que é o ajuste, né, do potenciômetro, vai no menos VCC, tá? Porque essa parte de baixo aqui tá ligada no menos VCC. Então é como se eu botasse um potenciômetro aqui, né, e aterrasse ele aqui, tá? Então eu jogo um pouco pro lado, um pouco pro outro, tá? Fazendo com que a tensão nesse terminal aqui, ó, nesse eu jogo um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro. Tá? E daí eu ajusto o desbalanço que tem nas tensões de entrada e eu corrijo o offset lá na saída. Tá? Então é assim, essa é uma forma de fazer esse cancelamento. Tá?
Beleza? Então, eu nunca usei. Falar sinceramente, sim, eu nunca usei esses terminais aí, porque todas as configurações que eu utilizei não eram geralmente L84 ou outro amplificador que... porque assim, tem duas maneiras, né, da gente trabalhar. Ou compra um amplificador operacional ruim, que tem muita tensão de offset e tenta cancelar, ou diminuir o efeito, ou compra um amplificador operacional melhor, que tenha menos tensão de offset. Tá? Qual que Eu pensa fui mais mais? para essa segunda opção. É, Tá? Oi? acho que em menos tempo também, né? Com certeza. Então, já compra um amplificador operacional melhor que tu não vai te incomodar. Tá? A não ser que tenha questão de custo, né? Talvez esse aqui fique mais barato, né? Colocando mesmo alguns resistores, o resistor é barato, né? Posso colocar um resistor. Só que, como a tensão do offset ela varia com a temperatura, então fica bem complicado de fazer essa compensação, tá? Esse circuito aqui, ele poderia ser usado em um circuito, por exemplo, que eu pudesse ficar sempre fazendo esse ajuste, tá? Então pense o seguinte, poderia ser um circuito, por exemplo, de uma balança, tá? Que amplificasse o sinal do sensor de peso de uma balança, tá? Então, por exemplo, eu poderia tirar zero de peso e ajustar o potenciômetro para zerar o ponteiro, ó, tá? Toda vez que eu fosse pesar alguma coisa, porque geralmente é feito isso numa balança, né? Eu faço tem que ajustar a tara da balança, né? Então, quando eu quero zero de peso em cima, eu quero que dê zero de valor lá na medida. Então, veio no potenciômetro e ajustaria, tá? É isso que esse potenciômetro faria nessa situação, tá? O que é melhor? Compra um amplificador melhor que já tem um offset menor, que daí não tem Essa tanto erro. balança aí do Inmetro não aprovou aí. O balanço, o Inmetro com certeza não ia aprovar esse cara aí. Tá? Beleza? Vamos fazer um exemplo aí, pessoal, para a gente ver que poderia ser pedido isso aí num exercício, tá? Eu vou passar lá para o sketchbook. Aqui. Estão vendo a tela aí? Sim. Sim. Então, olha aí. Esse exercício aqui poderia, eu acho que vai ter na lista, bem parecido com esse aí, tá? Como é que é esse exercício, então? Então, o circuito amplificador inversor ao lado, tá, é utilizado para amplificar um sinal V1, tá, que é esse sinal aqui, tá? Verificou-se que a tensão de offset da entrada do amp-op causa um erro significativo na tensão de saída, tá? Sendo assim, foi proposta a utilização de um circuito de compensação da tensão de offset, tá? Que é o circuito em cinza aqui, ok? Baseado nisso, responda então. Calcule a tensão de saída caso o amp-op fosse ideal, tá? Sem o circuito de compensação. Então não tem esse cara aqui, o terminal está aterrado. Calcule a tensão de saída mais a contribuição causada pelo offset de entrada, que é o VOS, tá? Sem o circuito de compensação. E daí depois projete o resistor RD, tá? Que é esse resistor aqui, ó, tá? Do circuito de compensação de forma que a influência da tensão do offset seja mitigada na saída, tá? Mitigada ou anulada, tá? Beleza? Então vamos ver como é que a gente faz para resolver esse cara aí. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, então primeiro é calcular a tensão de saída caso esse amplificador aqui fosse ideal, tá? Então vamos fazer aqui embaixo, tá? Letra A, tá? Então esse amplificador ele é o seguinte, ele é uma fonte de tensão aqui, tá? Mais e menos. Eita, que tá feia a coisa. Tem que chegar mais perto aqui, senão não tem precisão na minha caneta. Então, letra A. Então, nós temos aqui ó, a fonte de tensão, tá? Ela está aterrada aqui. Ó. Nós temos aqui um resistor R1 e ela entra no terminal negativo do inversor, né? E daí a primeira é para considerar sem o circuito de compensação. Então, o terminal positivo aqui está aterrado, tá? Eu tenho simplesmente isso aqui, ó. Aqui eu tenho V1, aqui eu tenho VO, e aqui eu tenho um resistor, que vamos olhar lá o valor, tá? Ele é 500K e 10K na entrada, tá? 500K na saída e 10K na entrada, ok? Então aqui nós temos 500K e aqui nós temos 10K, ok?
Então, digamos, se vocês estivessem fazendo isso aqui na prova, não sei qual que é a equação, vocês teriam que fazer a análise via curto-circuito virtual. Aí, como é que a gente faria? Vou fazer rapidinho aqui, né? Só para a gente dar uma revisada. Então, esse cara aqui ó, vai ter a tensão de entrada, vai ter o resistor de 10K, tá? E aqui ó, nós teremos, então, o curto-circuito virtual, desse terminal aqui para o terra, tá? E aqui nós teremos o resistor de saída. E aqui seria a nossa tensão de saída, VO. Tá? Então aqui é 500 e aqui é 10. Tá? Então isso aqui é o V1. Ok? Como é que a gente faz isso aqui? Aqui é 0 volt. A gente tem uma corrente I1 aqui. Corrente 2. Tá? E daí a gente pega e iguala as correntes, né? A gente sabe que I1 é igual a I2. I1 igual a I2. Quanto que é o I1? A diferença de tensão, que é V1 sobre menos 0, né? Sobre 10K é igual a esse cara aqui, que é 0 menos VO sobre 500K. Tá? Então, o VO, pessoal, vai dar menos, né? Porque esse menos vai passar para o outro lado, e 500K sobre 10K vezes V1. Tá? Barbada. Vai cancelar esse K com esse K, esse 0 com esse 0. Então, a saída é menos 50 vezes V1. Ok? Barbada, né? Não tem mistério. Isso aí tá fazer de olho fechado, né? Então, esse cara aí, ele é um amplificador que ele tem ganho de menos 50. Ele está amplificando 50 vezes. Beleza? O que é a letra B? Tá, a letra B é a seguinte. Calcule a tensão de saída mais a contribuição causada pelo offset de entrada. Tá? Então, quanto que é a contribuição dessa tensão do offset? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui em cima. Letra... Tem que dar um zoom aqui, senão... Letra B, né? Tá? Então, na letra B, o que nós temos? Nós temos o mesmo amplificador aqui, né? Tá? Ainda sem... Opa! V1. E temos ainda esse resistor aqui. Isso aqui, não mudou nada, né? Ok. Esse cara aqui continua aterrado, porque nós estamos analisando ainda sem o circuito de compensação. Tá? Ok? Então, como é que fica a nossa análise? Esse cara aqui, agora, ele tem um VOS de... Temos que considerar o VOS que está aqui, ó, 10 mili. Tá? 10 mili. Aqui é 10 milivolts, ok? Então, esse circuito aí, nós temos que fazer a mesma coisa de antes. Nós vamos pegar e fazer o circuito equivalente. Ele vai ter uma tensão assim, ok? O nosso resistor de entrada, tá? Aqui vai ter o curto-circuito virtual com outro terminal, tá? E aqui nós teremos uma fontezinha com um offset aqui, tá? Um offset ali. Então, aqui vai ser... nesse terminal aqui é V1, né? Isso aqui é 10K. E esse cara aqui é 500K. E aqui é VO. Ok? E aqui é VOS. Ok? Então, como é que a gente faz a análise agora? Aqui tem um curto-circuito virtual, né? Não passa corrente. Tem o zero de corrente. Esses dois caras estão no mesmo potencial. Então, se aqui tem VOS, aqui também vai ter VOS. Ok? Então, aqui eu posso pegar e fazer pegar e resolver isso aqui através de superposição. Tá? Posso fazer por superposição. Mas posso fazer direto também. Tá? Que nem lá eu fiz por superposição para ficar mais fácil, mas eu posso fazer direto, considerando o V1 e o VOS. Como é que eu faço isso? Mesma coisa. Eu pego essa corrente aqui, ó, e essa corrente aqui. A corrente, então, essa equação aqui é igual ainda. I1 é igual a I2. Não mudou nada. Só que aqui é VOS. Tá? Então, a gente tem que fazer a diferença de tensão aqui. Ó. Então, nesse ponto tem V1, aqui tem VOS. Fica V1 menos VOS sobre 10K. E aqui na saída fica VOS menos VO. VOS menos VO sobre 500K. Ok? Opa. Então, aqui, o que eu posso fazer? Eu posso já
Aqui eu posso pegar e multiplicar, posso cortar, na verdade, esse K com esse K aqui, se eu quiser, esse zero com esse zero aqui também, deixa eu dar. E esse 50 eu vou estar dividindo e vai passar para o outro lado multiplicando. Então vai ficar 50 vezes V1 menos VOS, tá? E aqui, ó, esse VOS está positivo, né? Vamos deixar fazendo outro passo, VOS menos VO, tá? Daí, o que vai fazer? Eu posso passar esse VOS para o outro lado, tá? Então vai ficar, eu já vou multiplicar para dentro aqui, vai ficar 50 vezes V1 menos 50 vezes VOS, e esse cara vai para o outro lado ficar menos VOS igual a menos VO, né? Esse VO eu vou deixar desse lado aqui, menos VO, tá? Então aqui vai ficar VO, esse menos vai passar para o outro lado, mas a gente pode fazer os cálculos aqui. Então vai ficar menos 50 vezes V1. Esse cara aqui vai ficar 51, né? VOS negativo, e o menos passa para o lado. Então vai ficar 51, né? Vezes VOS, tá? O VOS nós sabemos quanto que é. Ele vale 10 mili, tá? Então vai ficar 51 vezes 10 mili. Né? Não precisa nem fazer calculador. Vai dar 0,51. Ok? Então a tensão de saída, pessoal, ela é VO, é menos 50 vezes V1. V1 eu não sei quanto que é, mais 0,51 volts. Tá? Então olha quanto de offset apareceu na saída. 510 mili, 0,51 volts. É uma tensão muito grande. Porque a tensão de saída, pessoal, ela está limitada pela alimentação aqui, né? A alimentação é mais ou menos 15, tá? Então eu vou ter menos 2, né? Então vai chegar no máximo a 13 volts. Então digamos que eu tenha 13 volts na saída com 0,51 de offset. Isso aí é um erro de 0,51 dividido por 13 vezes 100. Então isso aí dá... O que eu fiz aqui? 0,51 dá quase 4% de erro. Tá? Então é um erro muito grande, né? Muito grande. Não tem como a gente utilizar isso aí na prática. Tem que tentar cancelar um tanto desse ruído, desse offset. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai tentar colocar este divisor de tensão aqui, ó. Tá? Esse divisorzinho de tensão aqui, ó. De um lado nós temos a tensão da alimentação, que é menos 15, um divisor aqui de 1 mega e aqui um RD que eu quero descobrir, tá? Quanto que é esse valor de RD, porque daí aqui nós vamos ter que colocar uma tensão que vai produzir VOS, tá? Vai produzir uma tensão VOS. Então vamos lá, como é que a gente faz esse circuito aí? Vamos pegar isso aqui, vamos dividir isso aqui. Isso aqui eu vou colocar um pouquinho para o lado aqui para otimizar o espaço. Aqui em cima. Podem perguntar, pessoal, se vocês ficarem com dúvida que eu fiz meio rápido. Beleza, então o que nós vamos fazer? O nosso circuito é aquele ali. Eu não vou redesenhar o circuito principal, só vou redesenhar o circuito com o nosso... já com o curto-circuito virtual. Então a letra C vai ficar como? Vai ficar aqui ó, aquela fonte de tensão da entrada, né, que é o V1, tá? Aqui vai ficar o nosso 10K, tá? Aqui vai ficar, então, o curto-circuito virtual. E nesse ponto aqui, pessoal, nós vamos ter um circuitinho assim. Tá? Assim. E esse cara aqui é um terra. E esse cara aqui é o RD que nós estamos procurando. E aqui é 1 mega. Que é 10K. Esse cara aqui é 500K, né? Ok. Opa, faltou coisa aqui. Não desenhei a tensão do offset aqui. Essa aqui. Que maravilha, não precisa nem apagar, olha que beleza. Então aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho a minha tensão de offset aqui, ó. Tá? Aqui está o meu VOS, ok? E aqui eu tenho menos 15 volts. Beleza? Então, o que eu quero? O
que eu quero, pessoal? Eu quero que nesse ponto aqui, ó, seja 0 volts, tá? Se aqui for 0, aqui eu também quero que seja 0 volt, tá? E daí, ó, isso aqui, ó, eu vou pegar, eu quero transformar isso aqui de uma forma que nesse ponto eu produza VOS, que daí eu vou fazer com que essas duas tensões fiquem em série, tá? Então, para cá não tem corrente, ó. Aqui é 0 de corrente. Então, nesse ponto aqui, se eu produzir aqui menos VOS, tá? Essa tensão aqui vai dar 0, tá? Então, o que eu quero? Eu quero que nesse ponto tenha menos VOS, ok? Que é a saída do divisor de tensão, que é a tensão em cima desse resistor RD, tá? Então, a tensão na saída do divisor de tensão é menos VOS, tá? E como é que é o divisor? É menos 15, né, vezes RD sobre 1 mega mais RD, tá? Beleza? Então, isso aí é a nossa... o que nós estamos procurando. Estamos procurando o RD, né? Esse VOS aqui é 10 mili, tá? Então, esse cara aqui vai ser 10 mili. Eu vou deixar para substituir no final, tá? Então, eu vou passar esse cara para o outro lado e o VOS para cá. Então, vai ficar 1 mega mais RD, tá? Passou para lá. E esse VOS passou para cá. Então, ficou 15, tá? Eu vou deixar VCC aqui, já que estamos usando letras, né? Deixa eu usar VCC aqui. É menos VCC, né? Tá, então aqui, esse VOS passa para o outro lado, vai ficar menos com menos, vai ficar VCC sobre VOS, tá? Vezes RD, ok? Então agora, esse RD vai passar para esse lado e vai ficar como? Vai ficar aqui, né? Vai ficar 1 mega. Esse cara passou para o outro lado e o RD vai ficar em evidência. Então vai ficar RD vezes VCC sobre VOS menos 1. E eu quero o RD. Então vai ficar RD. Vai ficar 1 mega sobre VCC VOS menos 1. Tá? Então vamos substituir isso aí na calculadora. Tá? Então isso aqui vai ficar 1 mega dividido por... Quanto que é o VCC? É 15 dividido por 10 mili. Tá? Menos 1. Ok? Então isso aqui vai dar 667,1. 667,1 ohms. Tá? Então, este é o valor da resistência que nós temos que colocar aqui, ó, tá? Para que eu elimine a influência do VOS na saída. Tá? Entendido? Bem tranquilo, né? Tranquilo. Beleza. Tá. Então, isso aqui, pessoal, é como se eu fizesse... Se a gente pegar só esse divisor de tensão, né, pessoal? É como se eu pegasse e fizesse um equivalente Thevenin disso aqui, né? Porque daí ficaria assim, ó, né? Ele ficaria só o VOS, né? Aqui. E daí aqui ficaria um equivalente Thevenin, né? Do divisor resistivo, tá? Onde essa tensão aqui, ó, é menos VOS, tá? E daí, aqui seria o resistor de Thevenin, né, desse equivalente aqui. Daí é o paralelo de 667 com 1 mega, porque eu teria que curto-circuitar a fonte, aqui é o paralelo dos dois, né? Mas não importa, o importa é que a tensão aqui vai ser 0 volt, tá? Porque não tem corrente passando aqui, né? Corrente aqui é 0. Então, essa tensão VOS com aquela tensão VOS lá vai anular, tá? Então, seria... a tensão de saída lá, pessoal, ela, que tinha esse 0,51 volt, ela vai ser anulada. Tá? Pensa que é um valor significativo, né, que vai ser removido da tensão de saída por causa desse offset que foi tirado. Tá? Então, como aqui é 10 milivolts, né, pessoal, isso aqui pode ser um circuito, qualquer ruído aqui também vai ser propagado lá para a saída. Tá? Então, se eu estivesse fazendo esse circuito aqui, tá, na prática, que eu faria? Eu faria, além disso, colocaria um capacitorzinho aqui. Tá? Coloca um capacitorzinho aqui, dá para fazer o cálculo aqui, para não ficar muito lento, mas aí, sei lá, uns 10, 100 nano. Tá? Eu colocaria esse capacitorzinho aqui, porque daí essa tensão aqui iria diminuir a questão de ruído, né?
Porque o ruído da fonte, ó, ele entra direto para cá, tá? Ah, mas o ruído da fonte não é eliminado lá por causa daquele PSRR que nós vimos na última aula? Aquilo, pessoal, é para o ruído que entra pelos terminais de alimentação. Então, se o VCC tiver ruído aqui, ó, ele não vai aparecer na saída, porque esse ruído que entra pelos terminais é eliminado. Agora, se a fonte tiver ruído e ele entrar por um nos terminais aqui, ó, daí ele vai aparecer na saída, tá? Vai aparecer como aqui vai ter um ganho para esse VCC aqui, que daí depende do divisor aqui e do ganho do amplificador, tá? Mas o ruído da fonte aqui, nesse caso, entraria direto, tá? Então, esse capacitorzinho aqui ajudaria a remover o ruído da fonte, tá? Ok? Beleza? Tranquilo, né? Não tem muito mistério. Tá? Beleza. Beleza. Então, assim, ó, isso aqui não tem como escapar, pessoal. Sempre vai ter a tensão do offset, tá? Em todos os amplificadores operacionais existem, tá? Só que alguns têm mais, outros menos, tá? Então, por exemplo, se a gente estivesse usando, por exemplo, esse outro cara aqui, ó, né, que eu mostrei antes, né, que é o... vou sair daqui, descartar. Se a gente pegar, por exemplo, o OPA 365, né, pessoal, vai dar 100 microvolts. Então, vezes aqueles 51 de ganho lá, daria milivolts na saída, tá? Que lá na saída já está na ordem de volts a tensão. Então, se a gente estivesse utilizando esse amplificador aqui, ó, tá? Vamos ver, o ganho é 51, né? 51 vezes 100 microvolts, tá? Então, daria 5 milivolts que apareceria na saída, tá? Então, já é bem menor. Tá? Nesse caso, eu acredito que um circuito que tentaria mitigar esse offset talvez causaria mais problemas do que se deixasse assim. Tá? Então, ele não é interessante. Eu compraria um amplificador desses aqui e deixaria assim. Tá? Beleza? Então, é isso aí. Por hoje é isso aí. Hoje é uma aula mais curta. Tá? Existem basicamente dois tipos de offset, pessoal. Existe offset de tensão e offset de corrente, que nós vamos ver na próxima aula. Tá? Então, na próxima aula, que vai ser na manhã, né? Amanhã a gente vai ver, então, as correntes do offset, que também pode se tornar um problema, dependendo do amplificador. Beleza. Beleza, Certo, senhores? Beleza. Depois. Então, tá. Muito obrigado pela participação e até amanhã. Né? Então tá, até amanhã. Então tá. Qualquer dúvida lá da lista, perguntem, né, pessoal? Tá? Beleza. Beleza. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.